Fala galera, aqui é o Vitor do canal Projeto Tarantino em colaboração com o canal Conhecendo o Sobrenatural, beleza? Galera, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, é muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Sobrenatural, beleza? Então vamos para mais um relato. O idoso Jonas. Em 1995, eu comprei uma casa ao lado de um velho cemitério. Uma casa em excelentes condições e por um preço inacreditável. Talvez por estar ao lado de um cemitério, ninguém atreveu a comprá-la. Mas, como eu nunca fui supersticioso e tampouco acreditava em assombrações, não pensei duas vezes e aproveitei a oportunidade. Minha casa possui 3 quartos, uma suíte, 2 salas, cozinha, área de serviço e o meu lugar predileto, o quintal, com uma enorme área coberta, onde passo a maior parte dos meus dias de folga lendo e apreciando a vista do outro lado da cerca, as catacumbas e os mausoléus. Como o meu quintal dá para a parte velha do cemitério, eu quase não vejo ninguém, somente algumas pessoas que uma vez ou outra visitam os velhos parentes ou o vigia que trabalha no período noturno e de vez em quando passa pela passarela frente ao meu quintal. Também quase não recebo visitas na minha casa, pois tão logo chegam e saem ao quintal, assustam e não voltam. Enquanto para muitos viver em uma casa ao lado de um cemitério é loucura, impensável, para mim é uma tranquilidade, um sossego indescritível. Afinal de contas, os mortos não incomodam ninguém. Em uma certa noite, no entanto, tudo mudou. Eu estava sentado na área do quintal quando notei que a porta de um dos mausoléus abriu bem devagar. E apesar de não ter visto quem entrou, eu fiquei esperando para ver quem saía. Mas poucos minutos depois, a porta fechou sem que ninguém saísse. Poucos minutos depois, o vigia apareceu. Eu lhe contei do que vi e depois de checar, comentou que não podia entender, pois a porta do mausoléu estava trancada com um cadeado pelo lado de fora. Depois que o vigia saiu, eu continuei sentado na área confuso e de olho no mausoléu. E poucos minutos depois, um idoso apareceu caminhando na passarela, parou bem em frente da minha cerca me olhando. Pensando ser um amigo do vigia, lhe acenei, dei boa noite, mas ele não respondeu. Continuou olhando por 1 minuto ou 2 e seguiu. Pouco tempo depois dele desaparecer, a porta do mesmo mausoléu abriu e fechou. Ninguém entrou ou saiu. 30 minutos mais tarde, eu entrei e fui deitar. Segundos depois, comecei a ouvir barulhos estranhos por toda a casa, como se alguém tivesse entrado e remexia em tudo. Eu levantei, olhei por todos os cômodos, chequei as portas e janelas e tudo estava como eu havia deixado. No dia seguinte, eu voltei do trabalho um pouco mais cedo e fui dar uma olhada no mausoléu enquanto o cemitério estava aberto. O vigia estava certo. A porta do mausoléu estava trancada, com um enorme e enferrujado cadeado. Como aquela porta foi aberta e quem entrou ou saiu? Naquela mesma noite, eu perguntei ao vigia sobre o idoso. Ele não sabia quem era e prometeu ficar de olho. No entanto, tão logo o vigia afastou, o idoso apareceu. Me olhou por alguns segundos e sumiu. A porta do mausoléu voltou a abrir e fechar sem ninguém aparecer. Por um bom tempo,
eu fiquei olhando para o mausoléu e pensando se o idoso tinha alguma coisa a ver com aquilo. Mais tarde, eu desisti de pensar e fui deitar. E por volta das 2 da manhã, o telefone tocou. Naquela época, não existia celulares. O único telefone que tinha ficava na sala. E eu levantei e atendi. Do outro lado da linha, ninguém dizia nada. Eu perguntei que era umas 3 vezes e desliguei. Poucos segundos depois, o telefone voltou a tocar, como da primeira vez. A pessoa não disse nada, o telefone chiou e desligou. Eu desliguei o telefone da tomada e fui deitar, mas, para minha surpresa e espanto, o bendito voltou a tocar antes de eu pegar no sono. Nervoso, irritado e sem entender o que passava, peguei o telefone e joguei no quintal. E só assim o infeliz parou de tocar. Naquele mesmo dia, eu comprei um telefone novo. No momento que eu conectei, eu recebi uma chamada. Como antes, a pessoa não disse nada. Eu chamei a companhia telefônica e reclamei das ligações. E segundo a operadora, era impossível compreender o que se passava. Todas as ligações haviam sido feitas de dentro do cemitério por um número desconectado anos atrás. Veja bem, por um número desconectado anos atrás. Como era possível e quem podia estar ligando? As ligações continuaram por várias noites e somente paravam quando levava o telefone para fora da casa. Lembrando, galera, que quando um telefone passa muito tempo sem utilização, só uma observação: não tem como ligar novamente. Não tem como recuperar o número. Então, como isso é possível? É o sobrenatural. Mas vamos voltar à história. Cansado com os telefonemas, eu resolvi investigar a situação pessoalmente. E conversando com o gerente do cemitério, ele contou que anos atrás, com medo de serem enterrados vivos, muitas famílias enterraram ou guardaram os seus entes queridos com alguma coisa que pudesse alertar caso acordassem da morte. Porque, galera, acontecia isso muito. Às vezes erros médicos, às vezes os pacientes estavam em coma e eram considerados como falecidos. Isso acontecia muito. E, infelizmente, hoje em dia ainda acontece. Voltando à história. Naquele instante, a primeira coisa que pensei foi no idoso. E depois de descobrir o paradeiro de seus familiares, eu fui informado que 5 anos atrás, o avô Jonas havia sido guardado no mesmo mausoléu que a porta abria e fechava sozinha. E que, atendendo seu último desejo, um telefone foi colocado junto ao seu corpo, dentro da gaveta. Eu não podia acreditar. Seria aquilo possível? 2 dias depois, o mausoléu foi aberto pela família e o telefone retirado. Daquele dia em diante, o telefone jamais voltou a tocar. Porém, 2 noites depois, enquanto eu li um livro na área do quintal, o idoso apareceu, parou em frente à minha cerca e ficou me olhando. Meu corpo arrepiava dos pés à cabeça. Não podia acreditar que ali parado à minha frente estava um espírito de uma pessoa falecida, uma assombração. Mas, sem saber exatamente o que fazer, eu levantei e, olhando para ele, disse: Jonas, hora de deixar esse mundo. Procure a luz, meu amigo, e descanse.
E naquele instante, Jonas deu a volta e saiu. E pela última vez, eu vi a porta do mausoléu abrir e fechar. Jonas jamais apareceu ou ligou. Te cuida e muito obrigado.